Pessoal, ficou faltando aí a gente falar sobre o sistema reprodutor feminino. E aí eu cheguei a minha imagem aqui pro cantinho, porque estava meio estranha essa imagem aqui no meio, né? Então eu retirei para cá. Pessoal, então a gente vai falar agora sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, como o próprio nome já diz, né, a função dele é fazer a reprodução humana, né? Então a gente tem aí, o sistema reprodutor, ele tem a divisão entre o sistema reprodutor interno, né, a parte interna do sistema reprodutor, e nós temos a parte externa do sistema reprodutor feminino. Então a gente já tem a identificação das estruturas, né? E a gente vai começar a falar aí de todas elas e de sua função. Pessoal, o chamado Monte de Vênus ou pelos pubianos, né? Ele tem a função de proteção. Então, antigamente as mulheres não tinham roupa íntima. Então, na época aí das cavernas, onde as mulheres andavam nuas, o Monte de Vênus ou pelos pubianos protegia essa região genital contra a entrada e até mesmo de pequenos insetos, né? Então ele confere aí o Monte de Vênus ou os pelos pubianos conferem a função de proteção contra a entrada de micro-organismos, tá certo? Então essa é a importante função aí dos pelos pubianos. Hoje em dia já tem-se, né, as roupas íntimas, então meio que a função dos pelos pubianos para os momentos atuais, né, não tem comprovação de que tenha mais ofereça mais essa proteção. E aí a gente tem aqui depois os grandes lábios, né, e nós temos aqui os pequenos lábios. E qual que é a função, pessoal, dos grandes e pequenos lábios? Fazer também a proteção dessa região. Porém, os pequenos lábios, juntamente com os grandes lábios, vão fazer a proteção aí da uretra, né? Da entrada da vagina e do clitóris. Então, aí os grandes lábios e pequenos lábios têm importante função de fazer a proteção dessas três estruturas, né? A estrutura primeiro, o clitóris, a uretra e a entrada da vagina, né? Então, pessoal, essa é a função aí dos grandes, né, e pequenos lábios. E aí a gente vai passar agora para uma outra função, a função do clitóris também. A função do clitóris, pessoal, é proporcionar o orgasmo, né, feminino. Ela é um órgão também sexual considerado e o estímulo do clitóris vai fazer com que a mulher alcance aí o clitóris interno, né? Ela vai ter essa estimulação, ela vai ter o orgasmo e o orgasmo é muito importante porque promove a contração vaginal durante a relação sexual e aí você tem a facilitação com a contração da entrada do espermatozoide até chegar lá no corpo do útero, fazer a entrada para que aconteça o que? A fecundação. Então a função do clitóris também tem a função, além de sexual, tem a função reprodutiva também. Então nós temos aí o clitóris e no final do clitóris, pessoal, na região interna, a gente já tem o que é chamado ponto G, que ao ser estimulado, né, cada mulher tem um ponto G em um determinado, né, local e a estimulação dessa região interna que tem ligação com células que fazem essa conexão com o clitóris interno pode proporcionar à mulher o orgasmo, né? E a gente tem aí diversos problemas como chamados anorgasmia, né? Mulheres que não têm orgasmos durante a relação sexual, que é um problema que também pode ser tratado, inclusive até com tratamento fisioterapêutico também, para as mulheres que não têm orgasmo durante a relação sexual. E aí a gente tem então, pessoal, aí três estruturas muito importantes nessa região externa da genitália, que é o clitóris, que eu já expliquei para vocês. Nós temos a uretra, que é logo abaixo do clitóris e vai ter a função da saída aí do sistema urinário, né? Então a urina sai aí pela uretra e logo, né, como se fosse a parte final do seu sistema urinário. E aí a gente tem logo abaixo da uretra, temos a vagina,
E a função da vagina, todos sabem que é receber, né, o pênis para o momento de cópula, né? Então a entrada do pênis vai acontecer aí pela vagina e aí a gente vai mostrar para vocês na região interna aproximadamente a espessura, o tamanho, né, da vagina e como se constitui a musculatura da vagina. Então, pessoal, logo abaixo aqui da vagina, a gente tem uma região chamada de períneo, que muitas mulheres aí, quando têm partos normais, geralmente precisam fazer essa cirurgia. Um outro procedimento é feito nessa região também, chamado de episiotomia, quando faz-se um cortezinho, né, para a mulher ter aí, conseguir ter a passagem do bebê, né? E aí, pessoal, a gente vai continuar agora e logo abaixo, se vocês observarem, existe uma proximidade muito grande do ânus, né, com a região do períneo e região da vagina. Então, do órgão genital externo, né, feminino, nós temos aí quais são as estruturas? Os pelos pubianos, pequenos lábios, grandes lábios, clitóris, a uretra, a entrada da vagina, a região do períneo. É importante também falar, pessoal, que na anatomia é considerado períneo toda a região da genitália, tanto masculina como feminina. É considerado como região perineal. Porém, o períneo é essa região aí bem próxima ao ânus, né? E aí a gente tem também que desmistificar aí que nós não estamos olhando aí nesse momento para a vagina, nós estamos olhando para a vulva, né? E a vulva é o conjunto de tudo isso que a gente falou para vocês, tá certo? Então agora a gente vai entrar para a parte interna do sistema genital feminino, né? Então, pessoal, tivemos lá a entrada da vagina, vou mostrar aqui para vocês, né? Temos aqui a entrada da vagina. E a vagina, na verdade, vai ser considerado toda essa região aqui, ó. E qual que é a função da vagina? Fazer, né, a recepção do pênis para o momento do que? Da cópula, né? O momento da relação sexual. Então nós temos aí, pessoal, a vagina, ela tem aproximadamente de 10 a 12 centímetros, né? Então é uma região pequena, né, de 10 a 12 centímetros e ela é composta por musculatura, chamados músculos lisos, né? Então a vagina durante a relação sexual ela vai ter contração, né? E essas contrações podem provocar aí, né, no pênis. A função dela é provocar mesmo o orgasmo masculino. Para quê? Para que aconteça aí a saída, né, do espermatozoide para poder acontecer aí a fecundação. Então essa é a região da vagina, é a primeira região aí da genitália interna, tá certo, pessoal? Então a vagina ela é composta por músculos, né, com a função de fazer a contração. E aí nós temos depois, pessoal, terminou a vagina, nós temos o colo do útero. O colo do útero é a parte inicial do útero. Então, o colo do útero é uma região onde vários procedimentos são feitos, né? A gente sabe que aí nos maiores índices de câncer na mulher é o câncer do colo do útero. E aí nós temos a sinalização aí do colo do útero. E quando a mulher faz o exame preventivo, né, aquela escovinha, ela vai chegar, né, vai ter a introdução e aí vai chegar mais ou menos nessa região e fazer a coleta do material aqui, que é o exame chamado aí de Papa Nicolau, né, ou exame preventivo, que as mulheres precisam fazer aí periodicamente para garantir que não vai ter nenhuma doença, tanto uma doença sexual, né, transmissível, que é diagnosticada através desse exame, como também o exame das células do colo do útero para observar se não tem aí a possibilidade da mulher ter um câncer de colo de útero, tá certo? Então, pessoal, nós vamos terminar essa primeira parte do sistema genital feminino e a gente vai para a segunda parte daqui a pouco, tá certo? Qualquer dúvida é só chamar lá no grupo, tá bom?